E aí, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre fraude. Como a gente evita fraude no casamento. A gente teve alguns problemas já com fraude, umas experiências ruins, uns traumas de uma cabine de foto que não apareceu no dia do evento. E no mesmo casamento, a produtora de fotografia tinha falido alguns meses antes. E acho que um mês antes a gente tentou contatar eles e não conseguia falar com ninguém, não conseguia marcar o horário, não conseguia nada. Até que depois de, sei lá, uns 2 dias tentando direto, a gente conseguiu o contato e uma satisfação deles. E daí os noivos optaram por deixar sim a mesma produtora fazer a cobertura do casamento delas. Mas a gente, como assessor, já deixamos parceiros como backup para caso eles simplesmente não aparecessem, mas os fotógrafos foram no final das contas. Mas aí eles tiveram esse problema com a cabine de foto, né, que simplesmente não apareceu. Aí a gente ligava e não conseguia retorno, enfim, eles devolveram o dinheiro, mas nada paga, né, gente? Bom, não tinha sido nossas indicações dos nossos parceiros. Foi uma assessoria que nos contratou. A gente foi um dos últimos a ser contratados, né? Então, não foi indicação nossa, tá, gente? Não foi nenhum parceiro da gente que fez uma coisa dessa. O rabo do meu gato passando aqui. Eu tenho gato, gente. Então, se vocês verem um gato passando por aqui, não é nada demais. Aí foi um trauma, assim, muito ruim, assim, pros noivos, sabe? E eu falo, a assessoria, a gente consegue fazer certas coisas. A gente consegue ligar pra eles, a gente consegue ver questões contratuais, mas a gente não consegue obrigar ninguém a prestar o serviço, não é? A gente consegue ligar, negociar, tentar, né, ameaçar processo, né? Porque quem vai fazer o processo mesmo seriam os noivos. Mas dizer as cláusulas contratuais para a pessoa, de que ela vai ter consequências, tentar convencer. Mas assim, se a pessoa some, se é uma empresa fantasma, a assessoria não tem o que fazer, né? Então, por isso que a gente gosta de indicar os parceiros, as pessoas que a gente já conhece, ou avaliar os fornecedores que a pessoa escolheu antes de contratar. Avaliar o contrato, avaliar o profissional, procurar referências, saber um pouco mais deles. A gente tem técnicas, né, para saber se os casamentos que as pessoas fazem é real ou não. Só que até a mais linda, mais profissional empresa, ela pode falir. O profissional mais legal, mais dedicado, ele pode falir. Qualquer um pode falir. As coisas mudam numa rapidez muito grande e todo mundo pode vir à falência. Então, como você se protege se você vai contratar hoje alguém para prestar um serviço para você ano que vem ou 2021, se todo mundo pode falir? O que você faz então para se proteger? A melhor coisa, né, que pode nos proteger nesse caso é o nosso próprio dinheiro. Então a forma de pagamento é muito importante. Os meus parceiros de fotografia, decoração, buffet, espaço, eles recebem de uma forma muito particular. Eles recebem 30, alguns 20, depende do tanto que eles pedem, por cento do contrato no ato, o contrato como entrada, porque se a gente também não tiver uma segurança, né, de que vocês vão continuar com a gente até o dia do evento, acontece, né, de da pessoa mudar de ideia e contratar outra pessoa. Então a gente tem que ter a segurança para fechar a data, né? A gente tendo a segurança, a gente pede essa entrada. Então, muitos, até a casando também é assim, tá? 20, 30%, 10%, depende do profissional e das necessidades dele com relação ao seu casamento. Ele vai pedir essa entrada e o restante vai ser pago somente perto da data do casamento. Ou seja, você vai ficar um ano sem dar um centavo para esse fornecedor.
Ah, mas aí é muito ruim de pagar, fica muito em cima da hora, eu preciso parcelar as coisas para eu poder pagar. Pega uma boa cooperativa, uma boa empreendedora, uma empresa boa, faz investimento no Tesouro Selic ou algum investimento que seja fixo todo mês, um investimento que vai debitar da sua conta o valor que você pagaria de prestação. Então vamos supor que você pagaria X de prestação para qualquer fornecedor, sei lá, R$150 por mês para aquele fornecedor até o ano que vem. Então você faz uma aplicação no valor de R$150 por mês naquele fundo que vai sair da sua conta todo mês, vai sair debitado da sua conta. Por quê? Porque daí quando chega 15 dias antes do casamento, no caso de um dos decoradores muito famosos, né, que a gente conhece, que é o Floracato, ou 20%, 20 dias antes, segundo, por exemplo, os contratos do Cedron, ou outros contratos por aí, 20 dias antes, 15 dias antes, um mês antes, 40 dias antes, dependendo da necessidade do profissional, ele vai definir a data dele. Mas a questão é que se chegar 15 dias antes do seu casamento, um mês antes do seu casamento, e você não conseguir falar com o fotógrafo, você não pagou ele, você só deu uma entrada, certo? Então você vai abrir um processo para a pessoa só para recuperar a entrada, porque você vai ter dinheiro na mão para poder contratar outro profissional. Vocês estão me entendendo? Então vocês vão ter essa segurança com vocês. E naturalmente alguém que está precisando de dinheiro, uma empresa, mesmo que seja bacana, que teve problema financeiro, que tá sem grana, se você tiver a grana dele, ele vai fazer seu casamento. A maior segurança que você tem é o seu dinheiro nesse assunto, ok? Porque se você paga antes, o que a empresa vai fazer? Ela vai gastar antes o seu dinheiro. E vai chegar no dia, ela vai estar sem dinheiro para fazer o seu evento. Pensa bem, se você vai contratar alguém para prestar um serviço em março de 2021, por que você vai pagar para ela agora, em dezembro de 2019? Qual é a justificativa? A entrada, realmente, foi o que eu falei pra vocês. Às vezes acontece de algum imprevisto acontecer e daí tem a quebra contratual do outro lado, né? Dos noivos. Então você tem a entrada, você fica seguro ali pra você segurar a data dela. Mas, qual a outra justificativa pra você pagar o restante das coisas no decorrer? Pra que você vai pagar em 2020 inteira essa pessoa se ela só vai prestar serviço pra você em 2021? E fornecedores, protejam-se de quebrar, porque o mercado não tá fácil. Então, se você de repente conta muito com clientes que você não tem, você vai fazer uma dívida, né, com o cliente que contratou você. O cliente te contratou, você botou o preço para ele das coisas que você vai precisar, da sua gasolina, do seu staff, do seu transporte, da sua comida, do gasto que você vai ter para trabalhar para ele. Por que você vai receber esse dinheiro agora? Não tem porquê, porque vai chegar na hora de você prestar o serviço para o seu cliente, você vai precisar de depender de outros contratos, de novos noivos, e daí vira uma coisa sem fim. É um casamento cobrindo outro casamento, cobrindo outro casamento, cobrindo outro casamento. Aí vai que você entra num ano que você de repente não teve tanto noivo quanto você imaginou que você ia ter. Aí como é que você vai cumprir o contrato? Aí você vai ter que pagar empréstimo, você vai pedir um empréstimo, se você é um bom funcionário, um bom profissional, entende que é o dia importante da pessoa, não interessa quanto de prejuízo isso vai te causar, você vai cumprir o contrato. E daí você quebra. Acabou o sonho. Eu falo isso porque no primeiro ano eu parcelava, né? Pra mim era normal, era
costumeiro, tudo que a gente vai fazer a gente parcela. Então eu imaginei uma dívida desse tamanho, a pessoa pra me pagar, melhor ela parcelar. E eu já aceitei pagamento à vista, eu já aceitei pagamento parcelado, e eu já me lasquei muito com isso. Porque a gente conta com dinheiro de um outro casamento. Pra quebrar esse ciclo eu tive que fazer um empréstimo. Olha que coisa. Mas depois que a gente conseguiu se livrar desse ciclo, foi só alegria, né? E daí os noivos já sabem. Eu não aceito pagamento à vista. Eu não aceito pagamento à vista. Eu não aceito pagamento à vista. Não tem desconto à vista. Não tem pagamento à vista. Quem é fornecedor de casamento, que vai estar lá no dia, que o serviço para ser prestado vai ser lá no dia, pelo amor de Deus, não aceitem pagamento à vista. Pessoas, noivos, não paguem ninguém à vista. Ah, mas o buffet vai fazer um desconto de 10 mil reais se eu pagar à vista. Não! Não paguem nada à vista, beleza? Dependendo do fornecedor, você até consegue parcelar dependendo dele. Mas a questão é o que ele vai fazer com esse dinheiro. Fornecedores que vão prestar serviço, a maior parte do serviço e o grande custo do serviço dele vai ser no dia, não tem para que parcelar. Entendam isso. Beleza? Além de ser mais a sua assessoria completa, como é que é? Porque você trabalha com os noivos por muito tempo. Então, a gente pega metade, a gente separa o orçamento em metade. Metade dessa assessoria vai ser pro dia, a gente vai gastar no dia. Metade dessa assessoria a gente vai ser os nossos custos de acordo com o planejamento, porque precisa pagar gente para planejar para vocês, precisa pagar o transporte, enfim. Então a gente divide. Metade a gente paga no começo, se quiser parcelar, beleza, porque a gente vai estar gastando de acordo com o passar do tempo. Metade 40 dias antes, que é a hora que o bicho aperta, é a hora que as coisas apertam, é a hora que a gente vai em todas as reuniões finais. Tudo que a gente fez durante um ano quase todo, a gente vai fazer em 40 dias, vai revisar, vai ser muita reunião, muito transporte, visita técnica. E o dia em si, então a gente pega 40 dias antes o restante. Se a pessoa quiser parcelar 40, 30, 15 dias antes, beleza, pra gente tá ok. Mas lembre-se disso, gente. Pelo amor de Deus, paga o fornecedor quando ele for trabalhar. É aí que você vai pagar ele. Ele vai trabalhar pra você quando? Lá. Então você vai pagar a maior parte do contrato lá na frente, tá bom? Essa é a segurança pra vocês, pra não acontecer do Zezinho sumir no dia do casamento, ok? Pra não acontecer do Zezinho simplesmente não cumprir o contrato com vocês, tá? Pode acontecer que ele suma, mesmo você pagando 30 dias antes, mesmo você pagando um dia antes, pode ser que ele suma? Pode. Acontece. Por isso que precisa, a gente precisa, eu costumo falar, gente, deixa a gente analisar o profissional antes, tá? Antes de contratar, vamos ler esse contrato direito, vamos ver se esse contrato tá bom, porque tem contrato, gente, que é uma piada. Não tem prejuízo nenhum, não tem problema nenhum, a pessoa não tem consequência nenhuma se ela não compra o contrato dela. Só para os noivos que tem consequências, isso não existe, é um contrato ruim. Então, deixa o assessor, contrata um assessor, gente, para conseguir avaliar os contratos. Ou faça pacotes de assessoria. Ah, não posso pagar uma assessoria completa. Faz um pacote de assessoria que pelo menos o contrato a pessoa avalia, pelo menos os profissionais ela avalia, ou pelo menos os parceiros dela, ela vai lá e te dá como indicação, né? A gente costuma trabalhar assim, a gente tem vários tipos de pacote, tem uns que a gente dá os nossos fornecedores, os nossos colegas, pros noivos, tipo, fica com eles pra vocês, contrata o máximo deles que você conseguir, porque tem muita gente triste aí trabalhando em casamento, né? E é muito perigoso, e é um prejuízo que não se mede em dinheiro depois. Se você perde o fotógrafo do seu casamento, não vai ter dinheiro no mundo que ele vai te pagar depois no processo que vai te pagar isso de volta, tá bom? Então mantenha isso em mente, tá, gente? Um beijo pra vocês, acho que eu já falei pra caramba e espero que o dia de vocês seja muito produtivo. Tchau, tchau!